2 anos antes desse vídeo começar, primeiro, esse vídeo foi feito em colaboração com um artista que eu gosto muito, que é o Symphocat. Ele fez uma lista de músicas que eu usei nesse vídeo, ele me deu a possibilidade de poder usar sem sofrer com copyright. Então se você quiser saber quais são as músicas que eu usei nesse vídeo, dá uma olhada no canal dele que vai estar aqui na descrição, que vai estar todas lá no álbum The Long Way of Songs dele. E segundo, se tu puder deixa o like nesse vídeo pra me ajudar, vai significar muito pra mim, eu fiz isso com muito carinho. Eu falo muito sobre jogos aqui nesse canal. Ela é a mídia que eu sou apaixonado e eu sempre tô aqui falando sobre desde tópicos que eu acho mais bobinhos até detalhes que às vezes ninguém pensa sobre e eu gosto de dissertar sobre. Só que hoje eu não quero falar sobre jogos, eu quero falar sobre mundos. Hoje eu não quero falar sobre jogos, eu quero falar sobre mundos. Hoje eu quero falar sobre mundos. Hoje eu quero falar sobre virtual. Hoje eu não quero falar sobre mundos, eu quero falar sobre mundos virtuais. Eu sempre pensei nessa parada toda vez que eu jogava algo. O videogame tem esse poder específico que nenhuma outra mídia tem. Esse poder é a imersão que ele causa. Jogando videogame várias vezes eu já me encontrei em um estado onde eu tava tão imerso dentro da experiência de se jogar algo que eu simplesmente, por mais que as horas estivessem passando rapidamente no meu relógio, eu não saía dali. Aquele momento em um mundo que eu tava parecia único demais pra eu simplesmente decidir que eu vou parar e continuar amanhã. Se eu parasse naquele momento, eu iria perder algo. Eu sempre fui muito apreciador de um bom e velho RPG completo, mas não só de um RPG no mais bruto e clichê dos RPGs como o medieval, com poderzinho e esse tipo de coisa, como em jogos no geral que oferecem muito do mundo deles como um ponto forte. Mundos virtuais sempre me chamaram a atenção, eles são construções quase impossíveis de se conceber que alguém conseguiu juntar tudo isso em um jogo, e muitas das vezes eu vejo esse negócio de uma forma meio diferente que eu não tenho certeza se todo mundo pensa igual. Quando a questão é jogos, principalmente nessa época que a gente vive, é sempre uma discussão de quem tem o melhor mundo, qual mundo o que mais cativa as pessoas que estão jogando, que mais tem coisa pra fazer, que mais te deixa naquele estado de flow o tempo inteiro, onde você só quer mais e mais, e é sempre atividade, coisa pra fazer. Mas, às vezes jogando esse mundo, tanto pra trabalhar e fazer vídeo, que bom, é o meu trabalho, acredite ou não, quanto pra simplesmente porque eu quis jogar algum clássico ou algum jogo que tava sendo muito falado ultimamente, existe um ponto estranho que geralmente sempre tem a ver comigo olhando pra algo que não importa no jogo, e observando aquele mundo como um todo. Eu acho incrível quanto o videogame consegue ter essa capacidade de criar milhares, às vezes milhões de quilômetros de terra digital que nunca nem sequer existiram de verdade. Tudo pra gente depois conseguir explorar, visualizar e depois ficar reparando detalhezinho por detalhezinho de quanto aquele mundo engaja a gente. Ou se tem aquela regra de game design de 40 segundos tem que ter alguma coisa acontecendo, ou 15 segundos tem que ter alguma coisa acontecendo. Mas uma parada que sempre teve um peso muito gigantesco pra mim, pelo menos quando a questão era simplesmente ficar aficionado com o universo de um jogo, é o universo que vinha não só com aquele amontoado de pixels que eu tava vendo na minha frente. Era ver o mundo funcionando e até onde ele ia. Não em questão de jogabilidade nem nada desse tipo gamificada, mas sim como um mundo vivo de um jogo, como um mundo humano. They're city guards. They're supposed to protect people. Uma das minhas experiências mais recentes que eu consigo lembrar com isso foi Hollow Knight. Hollow Knight é um jogo que simplesmente não precisa ser introduzido. Ele foi uma das primeiras coisas grandes que eu zerei esse ano. Talvez porque eu tava com preguiça de jogar ele. Talvez porque se eu jogasse isso aqui no ano que lançou, eu ia me comer de dentro pra fora de ansiedade pra jogar a sequência, que teoricamente sai esse ano, então eu tô bem. Mas a realidade é que esse jogo me fisgou direitinho. Durante 3 dias consecutivos eu tive dentro desse universo fazendo parte dele, vasculhando cada canto, floresta e poço sem fim, na busca de explorar e ver cada vez mais desse mundinho que me encantou quando eu tive a oportunidade de jogar ele. E uma das coisas enquanto eu tava nesse processo que me puxavam cada vez mais pra tentar dar saltos nos desconhecidos é justamente a minha falta de conhecimento sobre aquele mundo. Ele ao mesmo tempo que é muito familiar, parecia uma parada extremamente fora do comum pra mim. Não é todo dia que você entra num buraco esperando encontrar ruínas de uma civilização de besouros escondidos e encontra muito mais do que só isso. Pessoas ainda vivas, histórias ainda para serem contadas, todo um sistema de classes sociais, uma sociedade completa destruída pelo tempo. A cada peça a mais que eu conseguia, eu juntava no quebra-cabeça daquele jogo que me fazia me sentir como se eu fosse um arqueólogo tentando descobrir o que aconteceu com uma sociedade inteira antiga que sumiu do mapa. E conforme eu ia cada vez mais entrando nesse abismo que eu chamo de procura, eu me encontrei nesse lugar aqui. Eu não sei. Alguma coisa sobre esse lugar mexeu comigo. Ele é tão parado no tempo, mas tão presente ao mesmo tempo. O nome daqui é O
abismo. Esse lugar tem uma importância absurda na lore dentro do jogo que eu não vou falar nem explicar em respeito a todo mundo que ainda quer jogar o jogo. Mas caminhar nesse exato lugar depois de ter passado tanto tempo andando no lado de cima e fazendo tudo e vendo tudo que dava pra fazer e ver lá em cima, deu um significado novo. Uma vez que aqui embaixo existe. Há pelo menos 17 horas desde a primeira vez que eu pisei nesse mundo, esse tempo todo, tudo isso tava aqui embaixo, parado e sem se mexer 1 milímetro que seja. E eu acabei de encontrar. Querendo ou não, esse tipo de coisa parece que dá algum tipo de significado pra minha jornada nesse jogo. Quando a gente pensa em mundos de jogos vivos em videogames, a gente frequentemente tá falando de jogos que te dão muitas atividades. A definição de jogos vivos é meio cinzenta no geral, não tem uma definição certa pra isso. Porque o que exatamente é um jogo vivo? É um jogo que tem muita atividade? É um jogo que se mexe? É um jogo que parece que anda por si só? Não tem uma resposta certa para o que é um mundo vivo em videogame, mas eu gosto de pensar que eles são quando jogos conseguem transferir sentimentos naturais ou humanos para dentro de um mundo digital. Tem esse momento em Cyberpunk 2077 que foi um dos momentos que eu mais me marcaram enquanto eu jogava aí. Eu sei que não tem como falar sobre esse jogo sem falar sobre a montanha de problema que ele sempre foi. Mas mesmo com tudo isso, é bizarro de pensar o quanto que uma parada que mais me destacou e mais me marcou nesse jogo sempre foi a atmosfera dele. Cyberpunk tem toda essa atmosfera pesada de uma forma que parece que tá todo mundo sempre em luto. No começo era bem mascarado por tudo que o protagonista estava fazendo na história, mas depois, conforme a história progride e depois que o personagem principal descobre que ele tem data pra morrer e tudo ao redor da vida dele começa a desmoronar pedaço por pedaço, esse clima te acerta como uma bala. Uma vez ele me disse: Chica, a única coisa que não podemos ter é medo dos outros. E o momento que grudou na minha cabeça tem completamente a ver com isso. Durante o jogo a gente vai conhecendo uma personagem chamada Yuri Álvarez. Ela pede a nossa ajuda pra encontrar uma amiga dela que começou a se meter com pessoas que ela não deveria e simplesmente sumiu de um dia pro outro. Depois de muita investigação e triangulação, a gente descobre que ela foi sequestrada por pessoas não muito legais. Ela foi sequestrada por uma gangue chamada Os Rapinas. Esse bando de porco maldito usa essas pessoas e fica sequestrando os outros pra ficar gravando vídeo e vendendo como material pra gente doente comprar. E se você não sabe o que é esse termo que eu acabei de falar, não pesquisa, você vai entender. É notável da gente ver durante toda essa linha de quests o esforço que a Yuri tá tentando fazer pra salvar a amiga dela. Afinal, a situação de você ter uma amiga tão próxima de você sequestrada deve ser algo desesperador. Felizmente a gente consegue encontrar ela a tempo e salvar ela. Ela parecia extremamente debilitada, mas pelo menos ela tava bem. Depois que essa quest termina, a gente recebe uma ligação da Yuri e... Avi, pode chegar aqui rapidão? Isso leva a gente pra uma cena no topo do apartamento dela, onde ela tá tentando processar toda essa informação que acabou de acontecer na vida dela e a gente fica ali com ela conversando. Os diálogos uma hora acabam, mas o jogo não te dá um tempo limite pra sair dali. Você pode realmente, se tiver vontade, ficar uma hora inteira olhando pra essa cidade desgraçada funcionando de fundo enquanto passa pela cabeça que realmente a Yuri nunca mais vai sequer ouvir a voz da amiga dela. Saca? No fim, tudo isso é um jogo, mas a forma como tudo isso aqui é construído, o fato de que eu posso ficar aqui por o tempo que eu quiser e precisar e simplesmente contemplar o mundo funcionando enquanto eu penso sobre o que acabou de acontecer, é muito humano. Ainda mais porque essa cena em específico mostra muito sobre o que é o universo que a gente vive. Uma vez que momentos antes dela subir até aqui, a Yuri tava discutindo com uma pessoa da ambulância no telefone porque aquela pessoa mandou ela esperar pra pegar o corpo da amiga dela amanhã ao invés da agora. É claro que isso aqui é feito pra transmitir esse tipo de sentimento, mas sentimento não são coisas binárias. Você pode sentir esse pesar de 300 formas de diferentes, assim como você pode nunca sentir isso de forma alguma. E tudo isso é muito humano. Cyberpunk 2077 é lotado desses momentos onde você pode simplesmente contemplar o nada e pensar exatamente o que você tá fazendo. E é bem nesses momentos parados que eu consigo realmente ver a crueldade e olhar pra esse mundo além de um mundo digital. É só depois de acompanhar a história de um terrorista querendo ser uma lenda na cidade e ver o que isso rendeu pra ele, um caixote de metal numa área industrial abandonada que é onde o corpo físico dele foi enterrado, eu consigo ver com clareza um pedaço do mundo real naquele mundo completamente artificial. É difícil de se dizer que nada que esses mundos traduzem são reais, porque no fim, isso tudo é pensado por alguém. Mas como uma realidade que nem chega a existir de verdade, esse tipo de momento traz um real sentimento pra esse mundo. Ele é como se ele pegasse esses momentos que acontecem em um mundo artificial e traduzisse pra algo que acontece no nosso mundo real de verdade. I guess I'm afraid. Alguém já passou por esse tipo de coisa. Alguém já fez isso aqui. Não importa se é ou não fabricado pra te fazer sentir algo, o que você sente ali é humano.
É algo que me faz pensar, se fosse no mundo real, quantos mais personagens como esse personagem tem dentro dessa cidade. Quando eu falo de mundos digitais, eu não tô falando sobre qualquer aspecto do mundo programado, como, sei lá, escolhas, nem caralho nenhum disso. Eu tô falando de pensar no mundo desse jogo como se ele fosse um mundo de verdade. Se as pessoas fossem reais, como elas estariam se sentindo? Se o mundo fosse real, quão importante foi esse achado? Quantos outros cowboys não fizeram jornadas tão absurdas e sofridas que fizeram eles ter momentos como caminhar em um pôr do sol perfeito? Mesmo pôr do sol que a minha vida inteira eu reparei inúmeras vezes, mas nunca prestei atenção de verdade. Nunca tive a oportunidade de sair, sentar com alguém e esperar ele cair. Um sentimento muito similar a esse que eu tento explicar aqui é o sentimento de você se olhar pro cosmos. Eu nunca tive a oportunidade de ir pra um lugar afastado da minha cidade pra olhar pra cima e ver todo esse monte de poeira estelar, formação rochosa e brilho que compõe a nossa história. É impossível, pelo menos uma única vez, você não ter tua mente presa em alguma imagem do cosmos. Ele é de todo jeito ou forma possível apaixonante. E ele é apaixonante justamente porque ele é infinito em tamanho e ao mesmo tempo indecifrável, pra sempre um segredo. A humanidade nunca vai descobrir todos os cantos do universo, mas mesmo assim, cada descoberta que a gente faz é absurda. Cada nova formação desse espaço infinito é uma verdadeira pintura de tão bonita. E por mais que a gente possa ter descoberto isso em uma data, é bizarro de pensar que há milhões de anos atrás, isso aqui sempre teve por aqui, só esperando o dia em que o olho humano pudesse ter a capacidade de olhar pra ele. E olhar pra essa imensidão sempre me fez perguntar se em algum lugar não existe alguém observando de volta. Não existe algum canto, algum espaço mínimo que possa ter alguém ali, algum sinal que seja. Olhar o cosmos me faz ter um lapso de imaginação gigantesco. Pensar em quantas possibilidades o mundo lá fora pode ter, por mais idiota que isso pareça. Pensar que talvez possam existir realmente alguma outra civilização interplanetária dominando o sistema solar deles. Ou que alguém sentado na beira de um lago no pôr do sol intergaláctico deles. Uma imagem que sempre atiçou a minha imaginação foi essa imagem aqui. Isso aqui é Vênus. Tem uma história inteira por trás e anos de falhas miseráveis para eles conseguirem mandar uma única sonda para Vênus, só para essa sonda aguentar o suficiente para tirar essa foto e depois ser derretida no calor de 475 graus Celsius na atmosfera daquele planeta. E sempre que eu penso nessa imagem, eu fico me perguntando como será que tá esse exato lugar da foto hoje em dia. 25 anos atrás, um pedaço da história humana pousou em um planeta de milhões de quilômetros de distância longe de onde ele veio. Tirou uma foto e ficou por lá até ser reduzido a uma poça de metal. E graças a isso, hoje a gente tem esse pequeno amontoado de pixels que forma um pedaço de um mundo que a gente não sabe nada sobre e que sempre vai ter perguntas que nunca vão ser respondidas. E tudo que a gente pode fazer a respeito disso é olhar pra ele e tentar entender o que ele poderia ser. Querendo ou não, eu vejo uma semelhança. Quando eu olho pra esse mundo tão além que a gente nunca vai ter acesso de verdade, eu vejo mundos que são montados totalmente na base do que a gente pode imaginar que eles são. Querendo ou não, quando eu falo de mundos virtuais, eu tô falando de mundos que são criados, mas além disso, eu tô falando sobre um humano é simplesmente parar em um momento nesses jogos e contemplar ao redor. Imaginar ele funcionando como nosso mundo funciona. Pensar nesse ecossistema artificial inteiro além de um jogo, como sua vida de verdade. Porque enquanto você estiver imerso ali, ela é. E mesmo que você esteja jogando isso dentro de um computador ou console na sua casa ou sofá, você tá usando sua vida pra jogar aquilo. É muito difícil de descrever o que eu tô falando, porque ele é muito só sentir, saca? É só depois que você passa horas viajando com a gangue Vanderlinde e para num pôr do sol apaixonante. É só depois que você tem uma vista de cima dos prédios pra o que diabos tá acontecendo com essa cidade infectada por uma praga. É só depois que você se perde no céu estrelado que tu consegue pensar na imensidão dos mundos que a gente vive. Eu vivo num mundo que regularmente cria outros mundos pra me fazer sentir dentro daquele mundo. Ao mesmo tempo, eu vivo a minha vida e vivo a vida de outras pessoas dentro de universos que eu nunca nem vou ver, mas que eu consigo sentir como se eles fossem orgânicos, reais, infinitos, igual o nosso. É isso que eu sinto quando eu falo de mundos virtuais. É sobre quantos jogos conseguem transcender a barreira de ser um jogo pra te passar uma parada humana. Um sentimento em uma cutscene pode ser algo artificial e pensado? Sim, mas uma paisagem não, um pôr do sol não. É certo de se dizer que aquele momento mágico com amigos e um pôr do sol dentro de um jogo é tão real e humano quanto ter essa exata mesma coisa na vida real. Questionável, mas em ambas as experiências artificiais ou orgânicas, aquilo tudo é real. Aquilo tudo é humano. Eu não sei muito sobre o mundo, eu sou um moleque de 20 anos que é apaixonado por videogame e gosta de dissertar sobre assuntos que ninguém se importa. Mas eu sei que esse tipo de coisa é definitivamente algo que eu consigo levar pra minha vida. Eu aprendi que esse tipo de experiência é uma coisa que você tem que aproveitar tanto quando é apresentado pra você como arte, quanto quando é apresentado pra você na sua vida mesmo. Porque independentemente se é um jogo que vai te dar uma experiência limitada ou não, o momento que você tiver dentro dele, você vai com certeza lembrar 6 meses depois. Quando você estiver passando pela sua biblioteca e lembrando quanto era bonito aquele jogo, que
que você andava, quanto você teve momentos bons jogando aquilo. E é esse tipo de coisa que sempre fica marcado. Eu aprendi também que quando sua vida é uma coisa difícil de se aturar, tá tudo bem passar um tempo no virtual, sem tarefas, sem cumprir missões, sem nada relacionado a videogame de verdade. Simplesmente entrar e apreciar um pouco da vista, apreciar o que tem mais de orgânico em qualquer mundo, a calmaria dele.